Salmos 14, podemos ler? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olhou o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, quem não invocam ao Senhor? Tornar-se-ão grande o povo, porque Deus está com a linhagem do justo. Glória a Jesus. Meteis ao ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Glória a Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor, somente agradecendo por essa palavra, em nome de Jesus. Deus, Pai maravilhoso, quero só te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos tem trago nessa noite ao nosso coração. Que o Senhor possa falar a cada um de nós, Senhor. Por que digo que o Senhor possa falar a cada um de nós? Porque depende de cada um de nós, Senhor, receber a Tua palavra. Depende de cada um de nós, Senhor, entender a Tua instrução. Depende, Senhor, de cada um de nós aceitar as Tuas verdades, obedecer as Tuas verdades e viver, Senhor, as Tuas verdades, Pai. Então abençoa a Tua casa, o Teu povo, e graças te damos pela Tua palavra. Diga amém. Pode sentar, aplaudindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amados, hoje é culto de ceia, hoje é culto de adoração, hoje é culto de ensinamento, hoje é culto de libertação. Glória a Deus. Hoje é um culto em que nós nos encontramos com um desejo: adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. E nessa noite, a mensagem do Senhor fala para nós, nesses salmos, sobre o insensato. O insensato. E quem é o insensato? O insensato é aquele que diz que não há Deus. O insensato é aquele que diz: não existe Deus. O insensato é aquele que pensa consigo: Deus não existe, porque isso acontece, aquilo acontece, alguém fez isso, alguém faz aquilo, alguém erra, alguém isso, alguém aquilo, e nada acontece, então Deus não existe. Então muitos estão caminhando nesse pensamento, dizendo que Deus não existe porque erra-se aqui, erra-se ali, fala-se algo aqui, fala-se algo lá e nada acontece. Aí o insensato coloca no coração: Deus não existe. Deus não existe. E muitos vão começando a caminhar da mesma maneira, irmãos. Se nós que temos o conhecimento da palavra do Senhor não nos atentarmos para os ensinamentos do Senhor, aos poucos nós também iremos nos tornar insensatos, porque começamos a achar tudo normal, começamos a ter o mesmo entendimento do insensato, começamos a andar no mesmo caminho do insensato. O insensato erra com alegria porque no seu coração diz: não tem juízo, não tem ninguém que vá me perturbar, não tem ninguém que vá me julgar. Então esse é o insensato. Mas eu louvo a Deus que nessa noite, nós que aqui estamos, temos plena certeza que nós estamos dentro daqueles que são sensatos.
dentro daqueles que têm a sensatez de buscar Deus. Nós estamos entre aqueles que têm a sensatez de reconhecer Deus como seu Senhor. Nós estamos entre aqueles que têm a sensatez de entender que o Senhor é Deus. O Senhor, como muitos dizem, muitos têm esse jargão, o Senhor, Ele é amor, mas é justiça. Muitos colocam esse entendimento no seu coração. Deus é amor, Deus é justiça. E um ponto nós precisamos entender, que a justiça de Deus está acima do seu amor. Glória a Jesus. Que é isso, pastor? A justiça de Deus está acima do amor de Deus. Sabe por quê? Lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5, lá pelo versículo 29 ao 30, o Senhor diz assim, que naquele dia todos sairão dos túmulos, todos irão se levantar dos túmulos, ressuscitarão. E o Senhor diz na sua palavra assim, que aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação eterna. Aí aonde é que entra a justiça de Deus, que está acima do amor de Deus? Na sequência Jesus diz assim, Jesus falando, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Assim como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é reto. Então, irmãos, olha só, a justiça de Deus está acima do seu amor. A justiça de Deus é a que vai prevalecer. Então, quando o Senhor diz que eu, Jesus, não posso fazer coisa alguma, porque naquele grande dia, muitos vão dizer, rapaz, era verdade o que aquele pastor pregava, era verdade o que aquele crente dizia, era verdade sobre o arrebatamento, era verdade sobre o juízo, era verdade sobre a salvação, era verdade sobre o obedecer. Agora eu acredito. Aí é que Jesus diz, eu não posso fazer coisa alguma. Então a justiça de Deus vai estar sempre acima do seu amor. O amor de Deus é salvação, o amor de Deus é perdão, o amor de Deus é libertação, o amor de Deus é alcançar o mundo inteiro. Porque foi para isso e por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para que mais uma vez a justiça de Deus esteja acima do seu amor. Porque se o amor de Deus estivesse acima da sua justiça, você acha que Ele permitiria seu filho passar o que passou? Será que se o amor de Deus estivesse acima da justiça de Deus, Deus permitiria aqueles homens fazer o que fizeram com Jesus? Certamente que não, irmãos. Nem o próprio Jesus permitiria. Mas a justiça de Deus colocou o seguinte: você vai sofrer. Desde lá do jardim do Éden, Deus fez essa promessa com justiça. Desde lá de que o homem caiu, o Senhor já fez a sua promessa. Vai nascer da mulher um que vai pisar na tua cabeça. Então a justiça de Deus é o que prevalece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem é o insensato? É aquele que diz consigo: não acontece nada, não há Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, errei, roubei, enganei, aprontei, cadê? Nem aconteceu nada, ainda estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A misericórdia do Senhor ainda permanece sobre a terra. A misericórdia do Senhor ainda permanece sobre a humanidade. Mas a justiça do Senhor é a que vai prevalecer. Glória a Deus. Então, quem é o insensato? É aquele que diz... É aquele que se satisfaz apenas com a aparência exterior. É aquele que se satisfaz apenas com a aparência exterior. Que aparência, pastor? Quem é esse insensato? É aquele que aparenta ser aquilo que não é. Jesus Cristo, uma certa vez, ele se alimentando ali, não lavou as mãos. E aqueles homens lá, os insensatos, né? Disseram:
Como é que pode esse homem aí, come aí, não lava as mãos, não lava as vasilhas e tal, né? Então quem é o insensato? É aqueles que vivem de aparência, porque aqueles homens estavam preocupados com o exterior. Eles estavam preocupados com a sua aparência, eles estavam preocupados com o seu codinome, eles estavam preocupados com o nome que eles tinham, sacerdotes, né, e tal, homens da lei, doutores, fariseus, e assim sucessivamente. Eles estavam preocupados com o codinome, enquanto Jesus estava dizendo e explicando que o que deve ser e estar bem em nossas vidas é o nosso interior, é o nosso coração, é o nosso entendimento, não é o exterior. Porque o insensato é aquele que diz que o que importa é chegar nos cantos e ser visto, ser o melhor, ser o mais importante. E enquanto Jesus Cristo, ele menciona aqui que aquele que fez o interior é o que faz o exterior. Então Deus é que faz todas as coisas. Então Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso exterior. E eu costumo dizer que não adianta nenhum de nós, com nenhuma representação, né, teatral, não adianta nenhum de nós chegar com representações teatrais, porque é o exterior, é uma representação de algo que alguém não é. Porque Deus, além de ver o nosso exterior, Ele vai ver primeiramente a nossa alma, Ele vai ver primeiramente o nosso interior. Eu e você, olhando para você, eu vou ver o seu exterior. Eu sei quando você está com raiva pelo seu semblante, eu sei quando você está alegre pelo seu semblante, pelo seu sorriso, mas o seu interior só quem sabe é Deus. Então o Senhor, Ele vê tanto o exterior, porque foi Ele que fez, como Ele vê o interior. Então quem é o insensato? É aquele que se preocupa com o exterior. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tal, né? Que são os fariseus que diziam que tinham que fazer aquilo, fazer isso, fazer assim, fazer desse jeito, e nenhum deles faziam. Então o importante, aleluia, é o nosso interior com Deus. Então quem é o insensato nessa história? Quem é o insensato? É aquele que constrói a sua casa onde? A igreja está tensa. Quem é o insensato? Senão aquele que constrói a sua casa no meio da areia. Quem é o insensato, senão aquele que constrói a sua casa no meio da areia? E que casa é essa? Qual é a casa que Jesus está falando? Será que é a casa de parede mesmo, tijolo literal? Não, Jesus está falando da nossa vida, da edificação da nossa vida espiritual com Ele. Jesus está falando da nossa edificação espiritual em viver para Deus. Porque aqueles que edificam a sua casa nos seus pensamentos, nos seus ideais, aqueles que edificam a sua casa, ou seja, a sua vida, nos seus achismos, estão edificando a sua vida espiritual na areia. Aleluia. A verdadeira edificação espiritual, irmãos, da nossa vida tem que ser feita em Deus, tem que ser feita no Senhor e Salvador Jesus, tem que ser feita na palavra. A nossa verdadeira edificação da nossa vida espiritual, da nossa casa, do nosso ser, tem que ser feita em Cristo Jesus, tem que ser realizada na palavra de Deus, tem que ser realizada nos ensinamentos do Senhor, aleluia. Então o insensato é aquele que edifica a sua casa nos seus pensamentos. Vou fazer assim, vai dar certo, fulano fez, então vai dar certo comigo. Vou fazer desse jeito porque aquele irmão lá fez, então vai ser do mesmo jeito. Então vou fazer assim, não vai dar certo. Isso é insensatez. É aí que mora o coração do insensato. Quando ele pensa consigo, o ditado, o jargão mais uma vez, Maria vai com as outras, né? O ditado da Maria vai com as outras, tem esse ditado? Então é a mesma coisa. Eu vou desse jeito aqui, fulano fez, deu certo, fulano está assim, não aconteceu nada. Então é a edificação, uma edificação que não condiz com Deus.
A palavra do Senhor diz que nós temos que seguir quem? Jesus. Porque quando a gente segue Jesus, nos passos de Jesus, tudo vai bem, irmãos. É Jesus tirando o pé e a gente botando o nosso. Quando Jesus dá um passo, a gente já bota o pé aonde Jesus tirou o pé. Assim a gente vai conseguir ser discípulos. Assim a gente vai conseguir alcançar a sensatez, ser pessoas sensatas diante de Deus, pessoas sensatas diante da humanidade. Glória a Jesus. Então, quem é o insensato? É aquele que edifica a sua casa na areia, mas aquele que edifica a sua casa em Deus. Pode soprar vento, ó. Pode soprar vento nos ouvidos, né? Pode soprar palavras, pode vir palavra de qualquer tipo, pode vir palavra em nossos ouvidos para tentar fazer-nos desistir, pode vir palavras, sussurros, pode vir gritos, pode vir o que vier, mas nós vamos estar edificados no Senhor. Então essas palavras que chegam aos nossos ouvidos, tipo, tu não vai conseguir não, tu não vai chegar lá não, desiste, não dá para tu não, tu ser crente. Então esse tipo de palavras, irmãos, não vai chegar no coração daqueles que são sensatos, daqueles que têm Deus no seu coração. Esse tipo de palavra não vai chegar no ouvido, não vai chegar na alma. E aqueles que estão alicerçados no Senhor, edificados no Senhor, vão continuar na caminhada, vão continuar firmes no mesmo propósito de fé. É assim. Glória a Jesus. Então quem é o insensato? Glória a Jesus. Quem é o insensato? É aquele que despreza a instrução. Lá em Provérbios 15. Então o insensato é aquele que despreza a instrução. É aquele que despreza a palavra. O insensato é aquele que despreza os ensinamentos do Senhor, os ensinamentos dos sábios, os ensinamentos daqueles que falam a verdade, os ensinamentos daqueles que pregam a verdade, tipo a verdade doa quem doer. Os sábios são aqueles que ensinam a verdade de Deus. Mas o insensato é aquele que não recebe. O insensato é aquele que diz: quem é esse aí que vem falar sobre isso? O insensato é aquele que diz: quem é esse que quer pregar? Quem é esse que quer falar sobre isso? Quem é esse para falar sobre esse assunto? Quem é esse para isso? Quem é esse para aquilo? Então esse é o insensato, é aquele que não recebe a instrução dos sábios, são aqueles que não recebem a instrução da palavra de Deus. Esses são os insensatos. Mas eu me alegro, sabe por quê? Porque nós viemos hoje aqui, como somos sensatos, como nós temos uma mentalidade do céu, a nossa sensatez nos trouxe aqui. Eu vou para a casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus. O pastor orou por mim e disse que o teu servo traga uma palavra de edificação, que o teu servo traga uma palavra, né, abençoada. Esta é uma palavra abençoada. Esta é a palavra da verdade. Esta é a palavra que salva, a palavra que cura a nossa alma. Essa é a palavra, irmãos, que nos faz ser pessoas sensatas. Porque o insensato não vem. O insensato não faz questão de estar na casa de Deus. O insensato, ele não se preocupa de ir aos cultos. O insensato, ele não tem interesse nas coisas de Deus, mas diz que é crente, diz que é servo de Deus, mas como é insensato de nascença, então ele não faz caso algum das coisas de Deus. É Deus avisando, é Deus alertando, tem toda uma programação, tem toda os avisos, tem toda uma trombeta tocando, né? A trombeta está tocando, a trombeta anunciando, vai ter culto, vai ter evangelismo, vai ter a obra de Deus, vai ter culto campal. Então a trombeta está tocando, mas o insensato, ele não se preocupa. Lá já vai estar o irmão, que ele faça. Não, lá já tem o pastor Oliveira já está lá, né? Que o pastor que faça. Não, lá já está o obreiro, lá já está. Não, irmãos. Os insensatos são os que pensam dessa maneira. Os insensatos são esses que têm esse pensamento de dizer: não precisam de mim, lá já tem gente demais. Não precisam de mim, já tem gente que sabe mais do que eu.
isso é pensamento de insensatos, porque a obra de Deus é feita por nós. Quando a gente diz que não precisam de nós, não precisam de mim, a nossa insensatez está a um tamanho tão grande, que a pessoa começa a recuar, e a palavra do Senhor diz que aqueles que recuam, Deus não tem prazer. Aqueles que desistem, Deus não tem prazer. Aqueles que voltam para trás, Deus não tem prazer. Então são pensamentos de insensatos. Eu e você, nós somos importantes na obra de Deus, do menor ao maior, porque para Deus não tem diferença não. Nós é que fazemos essa diferença. O ser humano é que faz essa diferença. Ah, é só um obreirozinho. Aí, é só um membrozinho. Não, ali é pastor, né? Tem que respeitar. Ah, é só um membrozinho. Para Deus não tem isso não, irmãos. Para Deus não tem isso. Eu e você, do menor ao maior, digamos assim, Deus nos vê da mesma maneira. Ou nós somos sensatos, ou nós somos insensatos. E Deus nos vê conforme nós somos. Então quem é o insensato? É aquele que não recebe a mensagem de Deus. É aquele que diz, essa palavra eu já ouvi. Essa palavra de novo. Mas naquele dia o irmão pregou essa palavra. Mas eu já vi fulano de tal pregando essa palavra. Mas Beltrano já pregou essa palavra. Será que é porque nós estamos sendo tão insensatos que Deus está batendo na tecla? Será que nós estamos sendo tão insensatos que Deus está repetindo para ver se a gente acorda? Será que nós estamos sendo, irmãos, tão insensatos que Deus está batendo ali todo tempo, repetindo, e a gente diz, de novo, e Deus dizendo, você tem que ser sensato. Enquanto você está dizendo de novo, você está sendo insensato. Não se canse da palavra de Deus, não se canse dos ensinamentos do Senhor. Glória a Jesus. Mais um ponto aqui. Quem é o insensato? É aquele ou quem não estiver preparado quando Jesus voltar. É aquele que não estiver preparado quando Jesus voltar. Tipo, Jesus está vindo. Alguém está dizendo, prepara, te organiza, busca Deus, se entrega a Deus, corpo, alma e espírito. Deus não quer só o corpo, Deus não quer só a alma, Deus não quer só o espírito, Deus quer nós por completo. Então, vamos lá para as virgens, né? As 10 virgens. Então, está preparada. Temos que estar preparados. Porque o Senhor fala sobre as virgens, que 5 eram sensatas, vamos colocar sensatas, e 5 eram insensatas. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Então quem são as imprudentes? Quem são os insensatos? Senão aqueles que fizeram pouco caso da volta de Cristo, senão aqueles que fizeram pouco caso do arrebatamento da igreja, senão aqueles que pensaram consigo, eu já estou preparado, eu já estou pronto, Jesus pode vir, pronto e tal. Então temos que ter esse devido cuidado, irmãos, para que a gente não esteja dentro das 5 insensatas, dentro das 5 imprudentes. Porque observe bem que todas elas estavam aonde? Na casa de Deus. Aparentemente todas estavam na casa de Deus, assim como todos nós estamos na casa de Deus. Que eu acabei de falar um pouquinho atrás. Eu vejo o seu exterior, mas o seu coração, quem sabe, é Deus. Você vê o meu exterior, mas o meu coração, quem sabe, é Deus. Aleluia. E a palavra diz que, Mateus 25, né? Que todas elas pegaram no sono. Veio um cansaço. Todas se cansam, tanto as prudentes como as imprudentes se cansam.
vem o cansaço físico e tal, né? Muitos se aproveitam do cansaço físico. Ai, estou todo quebrado. Mulher, não hoje não, estou todo doído, estou arrebentado. Aí não vai um dia, não vai outro, não vai um mês. Aí se torna insensato sem perceber, se torna imprudente sem perceber. Aí quando chega o dia, a trombeta tocou, alguém disse: o noivo vem aí. Aí vem o noivo, alguém gritou, né? Então todas elas se despertaram. Rapaz, agora é para valer, o noivo está vindo. Agora é para valer, o noivo está vindo. Aí as prudentes já acenderam ali a sua vida, já acenderam ali a sua chama, já acenderam ali a sua vida na presença de Deus, porque já estavam de contínuo, né, em adoração ao Senhor. Dormindo, estava em adoração. Acordada, estava em adoração. Em qualquer lugar no trabalho, estava em adoração. Na igreja, estava em adoração. No colégio, estava em adoração. Estava no pensamento de Deus todo o tempo. Mas as insensatas estavam na igreja. O que é culto de quem mesmo, hein? E vai ter culto, mas não é só no outro domingo, não é só insensatez. A palavra diz que 5 imprudentes chegaram para as prudentes e disseram: ei, dá-nos aí do teu azeite, porque a nossa lamparina se apagou. Aí as prudentes disseram: de jeito nenhum, de jeito, nananina não, de jeito nenhum. Vão pedir, vão buscar ou comprar daqueles que vendem. Bora para a igreja. Vamos lá buscar, bora lá na igreja. É na igreja que tem o azeite, é na igreja que tem a unção. Bora lá, vamos buscar o azeite, o óleo. E no período que elas saíram ainda para buscar, aí o noivo veio. Aleluia. O noivo veio, as prudentes foram para a festa e as imprudentes chegaram atrasadas. Hoje em dia, até nas igrejas mesmo, a imprudência acontece. Domingo, muitos irmãos chegam atrasados. Nos cultos, eu não digo aqueles que trabalham, e o seu trabalho é até 7 horas da noite. Mas no domingo, então, é insensatez não se organizar cedo para ir para a casa do Pai. Pastor, por que o senhor chega cedo na casa do Pai? Para a glória de Deus. E eu digo mais além, para a glória do Senhor Jesus. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Lá na nossa igreja, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Isso para a glória de Deus. Voltando aqui, quando as imprudentes chegaram, a porta já estava fechada. E para finalizar, glória a Deus, faltam 5 minutos para as 8. Para as 8, Para finalizar, quero passar bem rapidinho aqui para vocês. Uma visão que Deus me deu, e essa visão eu contei lá no sítio São João. E vou contar aqui também bem rapidinho. Há uns 20... faz tempo. Vou fazer 29 anos na fé, agora em outubro, 29 anos na fé. Mas há uns 25 anos atrás, 26, 27 anos por aí, eu era só obreiro. E eu estava lá atrás, escute bem para você entender. E o pastor, que era o pastor na época lá, pregando sobre salvação, sobre arrebatamento, e eram uns pulos medonhos, sabe? O Jesus está voltando, a igreja tem que estar preparada, a trombeta vai tocar, e tal, e falava, e gritava, e anunciava. E eu olhava lá de trás, eu olhei para os bancos, assim como esses bancos aqui, e eu olhava e via do lado direito de cada irmão, uma taça dourada. Uma taça dourada. E eu, meu Deus, que é aquilo ali? Uma taça dourada do lado dos irmãos. E eu sentado. Aí eu vou olhar. Aí me levantei, cheguei bem que assim, e o pastor aqui pregando, vamos dizer, né? E eu olhei, aí eu via as taças, né? E observava que tinha taças que estavam cheias derramando. Tinha taças que estavam apenas cheias.
Tinha taças de alguns irmãos que estavam pela metade, e tinha algumas taças que tinham só um pouquinho de azeite, né? E eu olhei aquilo, né? E observei, vale, o que quer dizer isso? Meu Deus, que informação é essa? E o pastor pregando, aí tinha aqui um negócio de botar água, e eu olhei aqui do lado direito do pastor, tinha uma taça. E quando eu olhei para a taça do pastor, estava seca. E eu, meu Deus, o que é isso? Aí me sentei, fui lá para trás, me sentei, aí fiquei pensando, será que do meu lado tem uma taça também? Meu Deus, será que do meu lado tem uma taça? E fiquei com medo de olhar, podia estar seca. Aí eu, bem devagarzinho, fiz assim, ó, olha para cá para você entender, ó. Quando eu olhei, sorri, estava cheia. Irmãos, quando eu olhei que a taça estava cheia, eu voltei a olhar para o pastor e ele estava lá. Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar, te prepare, igreja, te levanta, igreja. E ele nem olhava para a taça dele que estava seca, nem se preocupava. Agora escute, teve um dado momento que eu escutei uma trombeta, realmente uma trombeta literal. Pã, meu irmão, um negócio assim, sabe, que a igreja dando glória, dando glória, dando glória, e aquele pã, sabe? E quando eu olho para o lado da igreja, na parede, tinha uma portinha bem pequenininha. Uma portinha bem pequenininha. E a trombeta tocava, e aqueles que tinham azeite na sua taça, pegava assim, parece que quando a trombeta tocou, foi uma transformação no corpo, na alma, no entendimento, e a gente conseguia ouvir a voz dizer, entra na porta, e os irmãos que tinham azeite na taça, pegavam a taça e começavam a andar, e a portinha lá na parede alta, sabe, alta, e os irmãos começavam a andar e começavam a flutuar, quando eu percebia, entravam naquela portinha. Aqueles que tinham um pouquinho de azeite na sua taça, eram talvez novos convertidos, que estavam começando a se encher de Deus, ou alguns que talvez estivessem quase parando, quase desistindo, mas ainda tinham o temor, ainda tinha a sensatez, glória a Jesus, ainda tinha no seu coração o temor a Deus. Aí eu, rapaz, todo mundo está indo, eu vou também. Peguei minha tacinha, levantei e comecei a flutuar. Quando eu percebi a porta bem pequenininha, irmãos, que eu cheguei lá, a porta cabia a pessoa sob medida, sabe? Aí quando eu botei o pé para entrar, adivinha? Despertei da visão. Mas eu escutava os irmãos dizer, aleluia, Jesus venceu, Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, entra igreja, entra nessa porta, e alguém lá gritando, entra, te esperta, acorda, sai da negligência, abre o entendimento, começa a pensar em Deus, aleluia, glória a Deus, pode aplaudir Jesus bem forte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu despertei daquela visão, o Senhor disse, fala para o povo, aonde eu vou, irmãos, são tantos testemunhos, mas eu amenizo, sabe? Então esse é um referente a essa palavra. Então que nós possamos ter essa sensatez de buscar a Deus, de honrar a Deus, porque hoje aqui, essa ceia, é Deus que está nos honrando. Essa ceia é Deus que nos honra em chamar, vamos à casa do Senhor, hoje é ceia, hoje você vai em memória do Senhor, participar do pão, do cálice, vamos para a casa do Senhor com alegria, né? Sem maledicência, vamos para a casa do Senhor com alegria, sem ser aquele negócio, vou ter que ir porque eu sou obreiro, vou ter que ir porque eu sou diácono, tem que ir, né? É o jeito. Isso é insensatez. Isso é insensatez.
Então repreendamos das nossas vidas o cansaço, a fadiga, o marasmo, né? Tudo aquilo que tenta nos deixar para baixo, tudo aquilo que tenta dizer no nosso coração: não vai não, já tem gente lá, não vai não, já tem muita gente lá, não vai não, tu não faz falta não. Faz, irmãos. No reino de Deus, eu e você fazemos falta sim. No reino de Deus, na obra de Deus, eu e você temos a nossa importância. Não existe a questão do maior para o menor, do menor para o maior. Todos somos iguais diante de Deus. A salvação é individual. Agora a questão do maior para o menor é que quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Então não se acovarde se o Senhor já te chamou para a missão, porque o Senhor vai cobrar. E ai de mim, ai de você, se a gente recuar e não anunciar as verdades do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade, aplauda Jesus bem forte.